aflito, sem luz, sem paz no coração. Vaguei pelo mundo, mas não encontrei paz para o meu coração. Nesse mundo frio e triste, eu vivia mergulhado, quando ouvi uma voz me chamando pra me livrar do pecado. A voz era de Jesus, a quem eu me entreguei. Amados irmãos, irmãs e ouvintes, a paz do Senhor Jesus, pela graça do nosso Deus, nós estamos chegando aqui mais um dia para prosseguirmos, caminharmos mais um pouco em nossa viagem pela Palavra de Deus. Estamos lendo o livro de 2 Reis e hoje vamos ler o capítulo 7. Convido você para abrir a sua Bíblia comigo mais uma vez e vamos alimentar a nossa alma lendo e ouvindo a Palavra de Deus. 1 Reis, capítulo 7, versículo 1. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, quase a este tempo, haverá uma medida de farinha por um siclo e 2 medidas de cevadas por um siclo à porta de Samaria. Verso 2. Porém, um senhor em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso? E ele diz: eis que o verás com teus olhos, porém disso não comerás. Verso 3. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estamos nós aqui até morrermos? Verso 4. Se dissermos: entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos aí. Se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora e passemos para o arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Verso 5. E levantaram-se ao crepúsculo para irem ao arraial dos sírios. E chegando à entrada do arraial dos sírios, eis que não havia ali ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruído de carros e ruído de cavalos, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios, para virem contra nós. Verso 7. Por isso se levantaram e fugiram no crepúsculo, e deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvarem a sua vida. Verso 8. Chegando, pois, estes leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam, e tomaram dali prata, ouro e roupas, e foram e os esconderam. Então voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa, e foram e a esconderam. Verso 9. Então disseram uns aos outros: não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas, e nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Por isso agora vamos e o anunciemos à casa do rei. Verso 10. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade, e lhes anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos sírios, e eis que lá não havia ninguém, e nem voz de homem, porém só cavalos atados, jumentos atados e as tendas como estavam. Verso 11. E chamaram os porteiros e o anunciaram dentro da casa do rei. Verso 12. E o rei se levantou de noite e disse aos seus servos: agora vos farei saber o que é que os sírios nos fizeram. Bem sabem eles que esfaimados estamos, pelo que saíram do arraial a esconder-se pelo campo, dizendo: quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos e entraremos na cidade. Verso 13. Então um dos seus servos respondeu e disse: tome-se, pois, 5 dos cavalos que restam aqui dentro, eis que são como toda a multidão dos israelitas que ficaram aqui,
E eis que são como toda a multidão dos israelitas que já pereceram, e enviemo-los e vejamos. Verso 14. Tomaram, pois, 2 cavalos de carro, e o rei os enviou com mensageiros após o exército dos sírios, dizendo: Ide e vede. Verso 15. E foram após eles até o Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de roupas e aviamentos, que os sírios, apressando-se, lançaram fora. E voltaram os mensageiros e o anunciaram ao rei. Verso 16. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios, e havia uma medida de farinha por 1 siclo e 2 medidas de cevada por 1 siclo, conforme a palavra do Senhor. Verso 17. E puseram o rei à porta o Senhor em cuja mão se encostava, e o povo atropelou na porta, e morreu, como falara o homem de Deus, o que falou quando o rei descer a ele. Verso 18. Porque assim sucedeu como o homem de Deus falara ao rei, dizendo: Amanhã, quase a este tempo, haverá 2 medidas de cevada por 1 siclo, e 1 medida de farinha por 1 siclo à porta de Samaria. Verso 19. E aquele Senhor respondeu ao homem de Deus e disse: Eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia isso suceder? E ele diz: Eis que o verás com teus olhos, porém dali não comerás. E assim lhe sucedeu, porque o povo atropelou a porta e morreu. Você pode orar, louvores entoar, mas salvar-se jamais. Cuidado, meu amigo, pra não se arrepender quando for tarde demais. Jesus Cristo já morreu por seu pecado, e de graça Ele quer lhe perdoar. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e somente nele deve confiar. Quem salva é Jesus e ninguém mais. Outro Salvador pode procurar, mas não achará jamais. Quem salva é Jesus e ninguém mais. Muito bem, meus amados irmãos, terminamos aí a leitura do capítulo 7 aqui de 1 Reis. E para a nossa meditação, para a nossa mensagem desse dia, eu quero reler com você o versículo de número 9 de 2 Reis, capítulo 7. Então disseram uns aos outros: Não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas e nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Por isso agora vamos e o anunciemos à casa do rei. Vigiai também orai, não se turbe o coração. Crede em Deus e em mim também, e tereis consolação. Crede agora em Jesus Cristo. Amados irmãos, como nós vimos no capítulo anterior, a cidade de Samaria estava cercada já há muito tempo pelo exército sírio. Por causa disso, amados irmãos, a comida acabou de tudo na cidade. A fome assolava. Vimos que o rei de Israel se revoltou contra Deus e quis matar o profeta do Senhor, Eliseu.
Deus usa o profeta e prediz que no dia seguinte, naquela mesma hora, haveria fartura de alimentos para o povo na entrada de Samaria. O capítulo de hoje nos conta de 4 leprosos que estavam isolados fora da porta da cidade, como era a lei naqueles dias. De repente, um deles propôs aos seus companheiros que fossem até o acampamento dos sírios em busca de alimento, pois se ficassem ali, iriam morrer. Se entrassem na cidade, iriam morrer também. Então concordaram em ir até os sírios, pois se os deixassem viver, viveriam. Porém, se os matassem, não faria diferença, pois se ficassem à porta da cidade, iriam morrer do mesmo jeito. Assim eles foram, porém, para a surpresa deles, encontraram o acampamento vazio, as tendas abandonadas, pois Deus fizera com que os sírios ouvissem o ruído como de um grande exército. Eles então fugiram às pressas, pensando que Israel havia alugado contra eles os exércitos dos egípcios e dos heteus. Como fugiram a toda pressa, deixaram tudo como estava no acampamento. Os leprosos então encontraram muita comida e muitos bens de valor. Eles comeram, beberam e se saciaram. Depois se lembraram que, enquanto eles estavam fartos, de barriga cheia, seus conterrâneos dentro da cidade estavam morrendo de fome. Então decidiram voltar às pressas e dar a boa notícia na cidade que no arraial dos sírios havia fartura de comida. Quando o rei e o povo ouviram a notícia e se certificaram que o acampamento sírio estava vazio, saíram desesperados em busca de saciarem a fome e ainda levaram bastante alimento para a cidade. Assim, o que Deus falara por meio de Eliseu se cumpriu. Amados irmãos, quando nós não tínhamos Cristo, estávamos como aqueles leprosos, doentes, com a lepra do pecado, famintos espiritualmente e condenados à morte eterna. Mas Cristo nos alcançou por sua graça e misericórdia, nos curou da lepra do pecado, saciou a nossa alma e nos livrou da morte eterna, o inferno. Mas assim como aqueles leprosos que se saciaram e a princípio não se lembraram dos outros que estavam famintos, a maioria de nós fica de boca fechada e não se compadece dos milhões de pessoas ao nosso redor que ainda estão com a lepra do pecado, estão famintos e condenados à morte eterna, o inferno. Exatamente como estávamos no passado sem Cristo. Queridos e amados irmãos e irmãs, assim como aqueles leprosos que se despertaram e reconheceram que estavam cometendo grande erro em não darem a boa notícia na cidade, despertemo-nos também, abramos nossa boca e falemos aos perdidos que em Cristo Jesus eles encontrarão perdão para os seus pecados, alimento do céu para as suas almas e livramento da morte eterna, o inferno. Queridos e amados irmãos, não fiquemos mais em silêncio. Glória a Deus, nós estamos saciados porque já temos o nosso nome escrito no céu, já fomos lavados dos nossos pecados, aleluia, já fomos curados da lepra do pecado, mas ao nosso derredor há milhares, milhões de pessoas que ainda estão perdidos. Então, façamos como aqueles leprosos, nos despertemos e vamos proclamar por todos os lados que em Cristo Jesus há perdão, há alimento para a alma, há vida eterna para todo aquele que crê em Jesus como seu único Salvador. Aleluia. Navegando em altos mares,
que me conduz. Medo eu não tenho, pois no leme está Jesus. Estou sempre alegre. Oremos, meus amados, querido Pai Celestial, queremos te glorificar por mais esta palavra, por mais esse capítulo lido, Senhor, da Bíblia, a palavra do Senhor. Pai, obrigado porque o Senhor fala conosco mais uma vez, que nós não devemos ficar de boca fechada, nós que já estamos saciados, já estamos salvos, mas ao nosso derredor há perdidos por todos os lados, pessoas que estão condenadas à morte eterna. E se nós não falarmos da boa nova do Evangelho, eles irão perecer. Mas o Senhor com certeza irá requerer de cada um de nós. Ó Pai, nos ajude a nos despertar. Desperta-nos, Senhor, como aqueles leprosos foram despertados e foram dar a boa notícia lá na cidade de Samaria. Pai, levante missionários e missionárias nesse dia. Levanta evangelistas, levanta ganhadores de almas nesse dia, Pai, para que nós salvemos os condenados à morte eterna. Eu lhe peço, Pai, em o nome santo de Jesus. Amém. Eu vivia chorando, sem paz, sem amor. Eu vivia lamentando, murmurando e blasfemando contra o meu Senhor. Perdido me encontrava, a dor atormentava meu cansado coração. Faminto e abatido, desviado eu vivia na mais triste solidão. É isso, meus amados irmãos. Que Deus possa nos despertar para nós salvarmos os perdidos. Aleluia. Estamos chegando ao final do nosso quadro nesse dia e espero você amanhã para nós lermos o capítulo 8 aqui de 2 Reis. Receba o nosso abraço, que você tenha um dia muito abençoado na presença do Senhor. E até amanhã, na paz gloriosa de Cristo Jesus. E disse ao meu ouvido, meu servo, contigo eu sempre estarei. E disse ao meu ouvido, meu servo, contigo eu sempre estarei.